Exatamente, porque quando eu entrei em contato com o Departamento de Fronteira dos Estados Unidos em Orlando em abril de 2024, no início de abril, para solicitar esse documento formal que comprovaria a entrada do Felipe, naquele momento a informação que eu tive por escrito e que está em domínio público é que não havia registro de entrada. Então, o que isso nos permite afirmar? Que esse registro ele foi então inserido de forma retroativa no sistema. E o que nós estamos hoje trabalhando? Justamente para que a gente tenha acesso completo aos logs desses registros do Felipe Martins, para que a gente veja não só quem, mas quando todos esses registros foram inseridos. Estamos perto de descobrir esses nomes, doutora Ana? Dá para trazer um spoiler aqui para a nossa audiência? O que aconteceu na sexta-feira certamente é um excelente indicativo. Por quê? Porque até o momento, qual que estava sendo a defesa do governo americano? Eles afirmavam o seguinte, que para ter acesso a informações de nomes de agentes, deveria haver um equilíbrio entre o direito de preservar a identidade desses agentes versus o interesse público. E estava lá com todas as letras nessa peça processual que eles não vislumbravam o interesse público. Contudo, essa nota de sexta-feira, como nós trouxemos aqui, isso acaba de rechaçar esse argumento. Então, nós não temos mais como sustentar que o caso do Felipe Martins não é de interesse público. Não só por essa nota, mas com uma série de questões. Nós estamos falando de um caso que já esteve por 2 vezes no Wall Street Journal, em artigos comuns, além do editorial, em julho deste ano, cobrando uma resposta do Departamento de Segurança Interna, que é responsável pelo CBP, que é o Departamento das Proteções das Fronteiras, com relação ao caso do Felipe Martins. Então, é um caso, sim, de interesse público, nas suas mais diversas vertentes, tanto do próprio caso do Felipe, e aí é uma esfera privada, ele saber por que essa injustiça, né, o que aconteceu essa injustiça com ele, mas o caso do Brasil, para entender como que o que aconteceu por detrás, o que tudo sugere que sim, foi um caso de corrupção internacional com presença de agentes brasileiros e também os Estados Unidos, porque um país como os Estados Unidos, que sofreu aí o ataque terrorista em 2011, que nós sabemos muito bem, com a entrada de terroristas no país, como um país dessa importância, dessa relevância, não pode confiar nos seus registros de entrada e saída, registros esses que são responsáveis por documentar aproximadamente 400 milhões de viajantes anualmente. Então, estamos falando, sim, de um caso de muito interesse público. Perfeito, doutora Ana. Então, ele foi preso com base no documento do Word encontrado lá nas coisas lá do Mauro Cid, é isso? Resumindo. A prisão inicial, sim, foi um documento em Word e a matéria do Guilherme Amado. Esses documentos todos que nós estamos conversando aqui, eles surgiram depois que o Felipe Martins estava já preso, o que é por si só uma atrocidade. Com certeza. Olha, 12 horas e 47 minutos, nós combinamos aqui com a doutora 15 minutos de entrevista. Dá tempo do Ismael Almeida fazer uma perguntinha para a senhora também? Sim, por favor, claro. Ismael, por gentileza, então, sua pergunta. Ok. Bom, o que dizer desse caso bizarro do Felipe Martins, que cada vez mais comprova a situação caótica do sistema judicial brasileiro, né? Isso é muito grave, né? Cumprimento a doutora pelo trabalho. E me veio aqui a pergunta seguinte: o que a senhora acha que vai ter de desdobramento do ponto de vista jurídico, tanto no Brasil, mas também em fóruns internacionais, já que esse caso terá esse interesse público? O que a senhora pode nos dizer aí que as possíveis consequências jurídicas com relação a esse caso do Felipe Martins? Certo. Antes disso, deixa eu só fazer uma correção. No calor da nossa conversa, eu falei dos atentados de 2011, eu quis dizer aos de 2001, tá? Só fazer essa correção. Com relação aos agentes que foram responsáveis para isso, nós estamos falando de uma série de crimes, né? Nós estamos falando de crimes de fraude, nós estamos falando de crimes de
de potencialmente formação de quadrilha, por que não? Conspiração contra o governo americano, são crimes que têm uma média aí de 15, 20 anos de cadeia por crime, por count, que a gente fala aqui nos Estados Unidos. Então, são crimes que, na prática, podem sim levar a uma prisão perpétua.